gostaria de convidar os irmãos para nós abrir a palavra em Gálatas. Gálatas capítulo de número 4, a partir do verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também vós, quando éreis menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos nessa manhã, nessa noite, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e te rogamos, Senhor, que o teu Espírito assista aos nossos corações nessa noite e se revele a cada um de nós, Senhor, naquela porção que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Senhor. Que o Senhor tenha plena liberdade de falar conosco e conduzir-nos mais e mais a Cristo, que é tudo que nós precisamos, Pai, é conhecer Cristo e sua obra. Por isso nos dê a graça nessa noite de termos alegria de poder receber pelo Teu Espírito a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa noite para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, essa passagem, ela nos traz algo muito especial da parte de Deus. E Gálatas é um livro onde foi anunciado o Evangelho para os Gálatas, e pouco tempo depois, os Gálatas tinham deixado a graça, a simplicidade do Evangelho, e estavam buscando os rudimentos da lei, estavam voltando novamente à lei, né? Sacrificando, fazendo coisas pela lei mosaica, sendo que eles já tinham sido libertados. Então, o que chama a atenção para nós aqui é o apóstolo Paulo chamando a atenção desses irmãos da igreja de Gálatas, e penso que o Espírito também chama a nossa atenção nessa noite para dois pontos muito importantes aqui que nós precisamos trazer na nossa mente para que não haja confusão na nossa vida cotidiana, na nossa vida do dia a dia. E penso que esses dois textos, o texto de número 4 e o de número 6, né, que nos fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou, e eu quero que os irmãos prestem atenção nesse enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E agora veja o verso 6: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então nós podemos ver dois envios da parte de Deus, nessa porção aqui, irmãos. Dois envios. Primeiramente, Deus enviou o seu Filho, né? E após o nosso Senhor vir e realizar aquela obra perfeita ali na cruz, levando cada um de nós à morte, então Ele foi morto, foi ressuscitado e ascendeu aos céus. Então Deus enviou o Espírito de seu Filho. Então esses dois envios, irmão, nós precisamos ter muito claro nos nossos corações. Porque, irmãos, quando Cristo veio, Ele nos libertou da natureza que nós tínhamos de Adão. Então Jesus, Ele veio com um único propósito, irmãos, de ir para aquela cruz. De ir para aquela cruz, porque naquela cruz Ele iria salvar todos nós. Porque, irmãos, lá em João capítulo 12, nós vamos ver que o Senhor Jesus mesmo dizendo assim: e eu, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo.
né? E ele dizia isso significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, irmãos, é muito claro a palavra do Senhor falando para nós que Jesus, ele veio com essa única finalidade de fazer a vontade do Pai. E o Deus enviou ele para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar da escravidão da lei, né? Porque a lei dizia que nós somos pecadores, né? E não tínhamos como ser libertos. Então Deus envia o seu Filho. E eu queria ver alguns versos que vai chamar a nossa atenção nesse propósito de que de que Jesus ele veio com essa finalidade porque Deus o enviou, né? E João, Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, veja só, Deus amou e enviou, e nos deu, sabe? Nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, é muito impressionante, muito precioso nós poder olhar para a palavra e ver que Deus nos amou, como diz lá em Efésios, capítulo 1, Deus nos amou antes da fundação do mundo, né? E por isso é que Ele enviou o seu Filho, porque nós precisávamos ser salvos, porque nós estávamos no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então é algo extremamente importante nós conhecermos a obra de Cristo, porque, irmãos, se nós não tomarmos posse da obra que Cristo realizou para as nossas vidas, não vai haver mudança em nós, não vai haver transformação de vida em cada um de nós, porque nós só pode haver mudança quando houver um arrependimento, quando houver uma necessidade de mudança nas nossas vidas. E aonde que há mudança? Somente em Cristo. Por isso que aqui em João, no capítulo 3, mesmo quando há aquela conversa com Nicodemos, Nicodemos chega para o Senhor e pergunta para ele, que ninguém faz aquele sinal se Deus não for com ele, mas o Senhor Jesus disse assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe, há uma necessidade, irmão, de nós nascermos de novo, mas nós só nascemos de novo quando nós cremos na obra que Cristo realizou por nós. Porque havia uma necessidade, irmão, de mudança de coração, uma mudança de vida, uma mudança radical em nossa vida, para que então Cristo realmente possa ser tudo para nós, né? Nós estamos aqui em João, vamos um pouco para frente, João capítulo de número 12. Veja o que o Senhor Jesus nos fala aqui em João capítulo 12, verso 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eis que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém? Então os irmãos percebem que o próprio Senhor Jesus falando que o Pai enviou Ele com um propósito, para que todos nós possamos crer nele, porque Deus enviou Ele com esse propósito, irmãos. Sabe? Então é muito precioso nós podermos olhar para a palavra de Deus e ver que nós só fomos salvos pelo grande amor de Deus
para com cada um de nós, né? Mas há uma necessidade de crer. E crer significa o quê? Mudança de vida, mudança. Irmãos, se nós crermos só na nossa mente, não vai haver mudança. Agora, quando realmente essa palavra crer entra em nosso coração, há um arrependimento da nossa natureza pecaminosa, né? E Romanos vai falar muito claramente isso. Romanos vai expressar, claro, a nossa morte com Cristo. Principalmente o capítulo 6, que vai dizer que nós fomos batizados na morte com nosso Senhor Jesus, fomos ressuscitados juntamente com Ele. E quando chega no verso 6, vai dizer assim: sabendo isso, vocês só precisam saber isso, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, né? Para que para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravo, porque nós fomos libertos quando cremos na obra de Cristo, sabe? Então isso é muito importante, por isso que Jesus sofreu tanto naquela cruz. Nós vimos no domingo passado, a gente esteve olhando ali como a crucificação do nosso Senhor foi dolorida para Ele, né? Mas eu quero chamar a atenção para um texto que está às vésperas da crucificação, que nós vamos encontrar ali em Lucas, capítulo de número 22, o verso 39. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Irmãos, esse texto é muito precioso, porque é o único texto dos evangelhos que fala que o nosso Senhor Jesus, naquela agonia que ele estava, um anjo apareceu para confortá-lo, né? Agora, por que esse anjo apareceu para confortá-lo, o nosso Senhor Jesus? Porque lá em Hebreus, tem uma passagem muito preciosa em Hebreus, que o Senhor Jesus orou a Deus. Vamos ver esse texto, irmãos. Hebreus capítulo de número 5. Penso que é muito precioso nós olhar para nós ver o contexto desse que nós lemos aqui, como o nosso Senhor Jesus sofreu, né? Hebreus capítulo 5, a partir do verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, o nosso Senhor Jesus, ele orou aquele que poderia livrar ele da morte. E nós olhando esse texto de Lucas, a gente percebe por que o Senhor Jesus orou. Ele não orou por causa da cruz, porque, irmãos, ele tinha esse objetivo de ir para a cruz, né? A agonia do nosso Senhor ali foi porque naquela cruz ele iria perder a face do Pai, né? Na eternidade passada, Jesus nunca perdeu a face do Pai, mas quando o nosso pecado fosse colocado sobre ele naquela cruz, ele perderia a face do Pai. E a agonia dele foi tão grande que ele orou a Deus para que ele não morresse ali antes de ir para a cruz. Porque se nós formos ver a crucificação do nosso Senhor,
não teve ninguém que sofreu tanto quanto ele. Então a oração dele para com Deus foi que ele não morresse antes, naquela dor que ele estava sofrendo, naquela agonia que ele iria passar, sabe? Então ele poderia morrer porque ele era homem, talvez ele não suportasse, mas então a gente vê aqui em Lucas que ele foi ouvido porque um anjo veio e confortou o coração dele, para que ele não morresse, porque é uma pessoa para suor de sangue, sabe? É com uma tristeza muito grande no seu interior, né? E ali começou, aqui no Getsemane, então começou, porque ele diz assim: a minha alma está profundamente angustiada, até a morte, sabe? Então o nosso Senhor, pela primeira vez, ele estava angustiado, porque ele estava prestes a perder a face do Pai. Naquela cruz, quando os nossos pecados foram colocados, o nosso Senhor Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, ao meio-dia, sabe? Até ao meio-dia, das 9 até meio-dia, os homens zombaram dele. Muitos passaram ali e disseram: ó, desce da cruz, se você salvou a tantos, agora você não pode te salvar. Você falou do teu pai, e o teu pai não vem te tirar dessa cruz. Desce da cruz para que nós possamos crer em você. Então todos os homens humilharam o nosso Senhor Jesus naquela cruz. Mas quando chegou meio-dia, houve trevas na face da terra. O céu se escureceu, terremoto, muitas coisas. Por quê? Porque naquele momento os nossos pecados foram colocados sobre o nosso Senhor, sabe? Então ele se angustiou, né? E aqueles homens então puderam ficar assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas naquele momento o Pai vira a face, sabe? Dá as costas para o nosso Senhor. Então por isso que ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Até ao meio-dia, Deus era o seu Pai, né? Mas agora do meio-dia até as 3 era o seu Deus, né? Aquele que iria julgar esse mundo, sabe? Então nós podemos ver aqui em Lucas, o nosso Senhor angustiado, sabe? E profundamente. E aí ele nos outros evangelhos ele ora 3 vezes, né? Chega lá: Pai, 3 vezes, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Porque a vontade de Deus era que o Senhor viesse e salvasse nós. Nós estamos aqui hoje porque Cristo se ofereceu naquela cruz, em obediência ao Pai, sabe? Então a obra esse primeiro envio, nós temos que crer nele para que nós possamos ganhar vida, e ganhamos vida em Cristo. Por isso, irmãos, que hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, sabe? Nós vemos muito hoje falar, e muitos outdoor, muitos para-choques de caminhão: eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Na verdade, nós somos criaturas feitas por Deus. A partir do momento em que nós nascemos de novo, a partir do momento em que nós cremos na obra da cruz, nós passamos a ser filhos. Por isso que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei e nos tornarmos seus filhos, sabe? O nosso Senhor hoje é o nosso irmão mais velho, né? O primeiro, porque antes dele ir para a cruz, ele era o unigênito do Pai, o unigênito. Então depois da cruz, ele se tornou o primogênito, o primeiro, sabe? E aí o trabalhar do Senhor nas nossas vidas agora é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Agora, quem trabalha? Quem é que nos transforma? Aí nós precisamos ter o segundo envio, tá? O segundo envio, que quando o Senhor concluiu a sua obra, que ascendeu aos céus, foi glorificado, e ali o Espírito Santo foi enviado, né? Se nós ficarmos só com o primeiro envio, sabe, nós vamos cremos na obra de Cristo, cremos que Cristo realizou aquela obra em nosso benefício, somos filhos, mas nós precisamos crescer. E o segundo envio, o envio do Espírito Santo, que nós precisamos também tomar posse, né? Porque senão nós vamos ter o Espírito Santo dentro de nós sem nenhuma utilidade. Agora nós precisamos saber que nós recebemos o Espírito Santo com uma finalidade, de revelar Cristo a cada um de nós, né? Nós estamos em Lucas, vamos para o Evangelho de João, lá no texto que nós iniciamos a leitura, lá de Gálatas, né? No verso 6 ele diz: porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
sabe? Então, nós fomos, sim, irmãos, agraciados com o Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. Agora, qual é o objetivo, qual que é a finalidade do Espírito Santo em nós? Evangelho de João, capítulo 15, o verso de número 26 e 27. Nos fala assim, o próprio Senhor Jesus dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então aqui, irmãos, nós podemos ver o Senhor Jesus dizendo, quando vier o Espírito Santo, ele tem um foco. E ele veio para dar um testemunho de mim. Ele veio para falar, ele vai vir para falar de mim. E ele vai dar um testemunho, e vocês vão dar um testemunho também de mim, porque vocês estão comigo desde o princípio. Sabe? Então é muito importante nós poder ver que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, para vivermos junto conosco. Irmãos, se nós olhar para a palavra do Senhor, como nós, nesse tempo, nós somos privilegiados. Porque se nós olhar no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha na terra. Ele vinha sob uma certa pessoa que ele queria usar, e depois que ele terminasse aquela obra com aquela pessoa, o Espírito Santo voltava para os céus, né? Então ele vinha e voltava. Mas quando o Senhor então foi glorificado, ele envia o Espírito Santo para habitar para sempre conosco. Até então o Espírito Santo é aquele que vai nos entregar para o noivo, e por isso o Espírito Santo está nos preparando, sabe? Esse envio então é muito importante, irmão. Agora vamos avançar um pouquinho aí, nós estamos no capítulo 15, veja o capítulo 16. Capítulo 16 de João, a partir do verso 7. Ele fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Então veja só, irmãos, como é precioso nós podermos receber, ter plena certeza de que esse Espírito habita em nosso coração. Habita em nosso coração com uma única finalidade, de revelar Cristo a nós, né? Porque o Senhor aqui no verso 12, ele diz, a partir do verso 8, ele diz assim: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do pecado por quê? Porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, porque já está concluída a obra que eu vim fazer. E do juízo, porque eu venci o diabo, eu já venci ele. Agora você vai revelar aos meus filhos que eles são mais do que vencedores, por causa que eu venci. E aí ele diz, no verso 12, ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando ele vier, então ele vai falar, o Espírito Santo vai anunciar. Então, irmãos, quando nós cremos na obra de Cristo, recebemos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo tem uma finalidade: revelar Cristo, sabe? Revelar Cristo. E eu gostaria de nós temos mais alguns versos para ver ainda sobre o Espírito Santo, mas eu quero ir para Colossenses, para nós ver algo muito precioso, aonde num capítulo nós vamos poder ver exatamente esses dois envios trabalhando juntos, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, né? Em Cristo Jesus, né? Colossenses capítulo 3 é um capítulo muito precioso, irmãos, para nós, e para nós meditarmos na sua palavra e olharmos para a palavra do Senhor, e que a palavra confronte o nosso coração.
Porque, irmão, nós vamos ver algo muito precioso aqui, a partir do verso 1. Nos fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe? Então veja a obra de Cristo aí, irmão. Veja a obra que Cristo veio realizar por nós. Veja o envio de Deus que foi Cristo e realizou, porque se nós fomos ressuscitados com Cristo, é porque nós morremos com Ele. E se nós fomos ressuscitados com Ele, então é sinal que não há mais vida em nós. Qual é a vida agora que deve gerar? Qual é a vida que deve impulsionar a nossa vida agora? A vida de Cristo. Sabe, a vida de Cristo. Sabe, o Espírito Santo precisa começar a mostrar para nós qual é o caminho pelo qual nós podemos seguir. Irmãos, como a gente muitas vezes ora para o Senhor, Senhor me livra disso, Senhor me livra daquilo, Senhor me revela isso, mas a gente ora tão pouco para o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa que está vivendo dentro de nós, e é Ele quem vai conduzir as nossas vidas, sabe? Quando nós oramos, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sabe? Porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo, Ele é aquele ajudador que vai conduzir cada um de nós, né? E aqui então a gente vê a obra que Cristo realizou por nós. Então devemos pensar agora como é que nós pensamos nas coisas do alto, né? E aí o verso 4, né, se refere quando o Senhor voltar, quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Mas eu quero chamar a atenção nossa aqui para esse começo de verso, até o primeiro ponto desse verbo aqui, desse verso. Quando Cristo, que é a nossa vida. Olha, que precioso, quando Cristo que é. Então, se nós cremos que nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, né? E não as que são aqui da terra, porque nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora diz assim: quando Cristo que é a nossa vida, né? Aí o Espírito Santo continua falando para nós no verso 5. Por isso, irmãos, que nós temos a continuação desse capítulo, fazendo assim para nós no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer. Quem é que nos auxilia para que nós possamos fazer com que a nossa natureza terrena morra? Sabe? É o Espírito Santo, irmãos. É esse envio que Deus nos deu graciosamente, que vai nos auxiliar, né? E qual é a natureza? Qual é a natureza que nós herdamos, irmãos? Ela está aqui, falando assim: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Sabe, irmão? Então essa é a graça de Deus nos equipando pelo Espírito Santo, para que nós possamos fazer morrer a natureza que nós herdamos, sabe? Então nós temos aqui uma lista, nós temos muito mais coisas que nós herdamos de Adão, quando Adão pecou. Então trouxe toda essa natureza mal para dentro de nós. O único que pode nos tirar é Cristo, que pode tirar isso de nós. E quem revela isso para nós é o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele pega firme conosco. Por isso que no verso 12, irmão, nós podemos olhar
ele e fala assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, sabe? Então esses atributos são frutos do Espírito. Se nós olhar lá em Gálatas capítulo 5, a gente vai ver os frutos do Espírito. Quando a gente olha a obra da carne, né, nós vamos ver uma lista lá também. As obras da carne são conhecidas e tem uma lista lá de obras que nós realizamos, mas quando chega no verso 22, ele tem assim: e o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Sabe, irmão? Então, quando o Espírito, ele quer trazer para dentro de nós, ele quer nos revestirmos, né? Como eleito de Deus, porque nós somos santos, nós somos amados, de ternos afetos e misericórdia. Então Deus, aí cabe muito aquele texto que nós já lemos de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque nós fomos amados, nós fomos impactados com a misericórdia de Deus. E o Espírito Santo está clamando em nós, porque nós somos eleitos de Deus, nós somos filhos. E aí o Espírito Santo quer depositar em nosso coração bondade, humildade, mansidão e longanimidade, sabe? O Espírito Santo quer deixar, porque isso são frutos do Espírito que vai ser implantado em nós, sabe? Então por isso nós precisamos aprender a orar para que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, porque é Ele que tem a incumbência de revelar o Senhor Jesus para cada um de nós, né? Porque se nós ficarmos somente com a obra de Cristo, eu criei, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, Cristo é a minha vida, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Eu continuo me lambuzando no pecado. Eu continuo fazendo coisas que desagradam ao Senhor, né? Então, irmãos, será que isso é uma nova criatura? Não, irmãos, com certeza não, né? Uma nova criatura é aquela que olha para o Espírito Santo e diz: me ajuda, socorre-me, salva-me, sabe? E então o Espírito Santo vem com esse firme propósito de que eu tenho uma vida adequada diante dos homens, né? Lembra-se que lá nós lemos o Senhor Jesus dizendo: quando o Consolador virá, Ele vos dará testemunho de mim, e vós testemunhareis também. Olha, nós estamos aqui em Colossenses 3, né? Veja o verso 13, na continuação. Verso 12, revesti-vos como eleito de Deus, de ternos afetos e misericórdia. Agora o verso 13 fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, esse texto é para aqueles que realmente o Espírito Santo está atuando no coração. Porque muitos de nós, confessamos que somos nova criatura, mas não perdoamos. Não temos a ousadia e não pedimos perdão também, sabe? Como nós precisamos ser impactados com o Espírito Santo, porque aquele que é movido, aquele que crê no Senhor e é movido pelo Espírito, não tem dificuldade de perdoar, não tem. E não tem dificuldade de pedir perdão. Por quê? Porque é Cristo quem vive em nós, não é mais nós, é Cristo que vive em nós, né? E aí ele diz assim: perdoai-vos, e o verso 14 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? Esteja o amor, porque o amor foi derramado em nosso coração. Sabe, lá em Romanos 5 vai dizer que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, não foi dado a conta-gota, não, foi derramado. Por isso nós precisamos que o próprio Espírito traga essas verdades para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida adequada e uma vida de testemunho
nesse mundo, aonde nós estivermos, nós possamos dar um testemunho para a glória do Senhor, né? E aí ele segue no verso 15 dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido, sabe? Então muitas vezes nós cristãos, nós muitas vezes se queixamos um do outro, nós muitas vezes não perdoamos uns aos outros, mas nós precisamos saber que nós somos membros do mesmo corpo, sabe? Muitas vezes, irmãos, aquele que nós não temos perdoado é uma parte, é aquele que está ligado conosco, porque a palavra de Deus diz que a igreja, o corpo de Cristo, se assemelha a um corpo físico, não é? Se eu sou o antebraço, né? Se eu sou o antebraço, quem é a mão? Pode ser aquele que eu não esteja perdoando. Quem é o braço? Pode ser aquele que eu não esteja perdoando. Então, como que eu vou poder amar, né? Então é por isso que Cristo precisa ser o árbitro. Cristo é o limite pelo qual nós não somos mais nós, mas é Cristo vivendo em nós, sabe? Então fica muito mais fácil, nós vamos poder ser agradecido, né? E vamos pedir perdão, e quem vai trabalhar no coração daquela pessoa que nos magoou? O Senhor, é o Senhor, sabe? E o texto segue no verso 16 falando assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então veja só como a vida do corpo fica leve, quando há perdão, quando há um viver de harmonia, sabe? Quando há um viver que glorifica o nome do Senhor. Como é que fica o nosso encontro? Quando a igreja se reúne, que ela tem todas essas características de amor um pelo outro, como que fica? Gratidão a Deus, porque só Deus pode fazer isso conosco, né? Somente Deus pode nos dar amor um pelo outro, né? Como a igreja primitiva tinha, eles tinham tudo em comum, eles viviam juntos, eles faziam suas refeições juntos, e juntos eles davam um testemunho para Jerusalém, onde as pessoas viam Cristo naquela assembleia, onde se reuniam os filhos de Deus, havia alegria, porque eles viviam a vida de Cristo e movido pelo Espírito Santo, sabe? Então, irmãos, é uma palavra bastante firme para nós analisarmos como nós estamos vivendo, né? Como nós temos recebido a palavra de Deus, como nós temos recebido esse Cristo precioso que veio para nos salvar, e como nós estamos tratando com o Espírito Santo que está dentro de nós, e Ele quer revelar Cristo para cada um de nós, sabe? Lá em Efésios diz que nós podemos entristecer o Espírito, né? Como que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós não perdoamos, quando nós não temos amor uns pelos outros, quando nós vivemos a vida debaixo do pecado, na prática do pecado, nós entristecemos o Espírito Santo, né? E aí em Tessalonicenses vai dizer que nós podemos apagar o Espírito Santo, sabe? E quando nós entristecemos o Espírito Santo, a gente ainda ouve a nossa consciência. Quando a gente comete alguma coisa de errado, a nossa consciência mostra o que nós fizemos e mostra o caminho que há para que nós possamos voltar. Arrependimento e o sangue de Cristo, para que o sangue nos purifica de todo o pecado, né? E então para que nós possamos voltar aos caminhos do Senhor. Mas quando nós apagamos o Espírito, irmãos, aí a nossa consciência já não nos acusa mais, que daí nós já estamos enterrados no pecado. Aí nós não temos a nossa consciência, nós nem ouvimos mais a nossa consciência, porque o Espírito foi apagado, né? Então que nós possamos ir para o Senhor, irmãos, e
e clamar pela graça e a misericórdia dele, para que na infinita graça dele ele possa se revelar a cada um de nós para a glória dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, Pai. Agradecemos pela palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Agradecemos-te, Senhor, pela infinita bondade do Senhor para cada um de nós. E nós te rogamos, ó Espírito Santo, visita cada um de nós. Pega firme conosco, Senhor. Não tire a tua mão poderosa de sobre nós, mas leva-nos a confessar quem nós somos, para que então a vida de Cristo possa ser manifestada em nós. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Ajuda cada dia mais a revelar Cristo a nós e nós sermos testemunhas fiéis do Senhor em todos os lugares aonde nós estamos, Senhor. Que Cristo possa ser engrandecido nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesse momento, Pai. E ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.